que foram profundamente ministradas no encontro, mas eu sei também que você veio ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma porção para ministrar o seu coração. Amém? Você está pronto? Então ore aí no seu lugar e peça para que Deus fale com você. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre a nossa jornada. Nós nos desarmamos e nos rendemos, Deus. Nos rendemos e nos desarmamos de tudo aquilo que é ciência nossa, entendimento nosso que não está de comum acordo com a tua palavra. Pedimos, Deus, que a nossa mente seja ministrada, que o nosso espírito seja tocado, que nós possamos ser iluminados pela tua verdade a tal ponto, Deus, que uma mudança que só a tua palavra pode produzir, venha, toque cada uma dessas pessoas que está aqui hoje. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O texto que nós lemos aqui é muito conhecido, é a conversão do famoso apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas. Paulo chega ao ponto de dizer que ele trabalhou mais que todos os discípulos juntos. Por quê? Porque quando você vai ler a história do apóstolo Paulo, você vai ver que foi um homem que incendiou o mundo, com um posicionamento, com um coração. Paulo teve verdadeiramente um encontro real, profundo, genuíno e transformador. E o encontro dele foi um encontro com Jesus. Assim como essas mulheres tiveram esse fim de semana uma experiência, um evento, no qual todas elas tiveram a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. E assim como o apóstolo Paulo, e assim como a pastora Ana disse aqui, ninguém que tem um encontro real com Jesus fica do mesmo jeito. Você tem duas opções quando você tem um encontro com Jesus. Duas. A primeira opção, eu lembro do jovem rico. O jovem rico teve um encontro com Jesus. Quem lembra da passagem do jovem rico? O jovem rico era um rapaz religioso. Ele conhecia as escrituras. Ele era alguém versado na lei judaica. Então, esse jovem, ele tinha todo o escopo, todo o estereótipo de um bom crentinho. Tipo o Zorek, assim, ó. Você olha para o Zorek e você fala, ele é crentinho. Entende? Então, assim, quando você olhava para o jovem rico, você dizia assim, uau! Que homem piedoso! Que jovem promissor! E realmente ele era um grande jovem promissor. Mas ele teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Deus, você vai perceber, um pouquinho que você conversar com essas mulheres que aqui estão, que quando você tem um encontro com Deus, você não só ganha, você perde também. Nós estávamos cantando aqui. E eu vou perder pro teu amor. Vocês gostaram, né, da afinação do pastor? Eu treinei 3 semanas para cantar essa estrofe. 3 semanas. Toda vez que você tem um encontro com Jesus, você não só ganha, você tem que estar disposto a perder. Se você não entender isso, o teu encontro com Jesus não será um encontro transformador, porque você quer ser a mesma pessoa. E foi o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem teve um encontro profundo, real, pessoal com o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus o amou. Mas quando Jesus olha para esse jovem, ele vê que aquele jovem precisava daquele encontro, mas precisava, além de receber, antes de receber, ele precisava perder. Porque aquele jovem tinha outro senhor sobre a sua vida. O problema não era o dinheiro, era o lugar que o dinheiro ocupava. Você precisa entender algo na tua história. Não é o seu dinheiro, não é o seu orgulho, não é essas coisas, não são, entre aspas, um problema. O problema é o lugar que isso ocupa na tua vida. Tudo que ocupa o lugar de Deus, tudo que ocupa o lugar do Senhor, você tem que decidir perder. Quando Jesus olha para aquele jovem, e um jovem promissor, talvez tenham pessoas sentadas aqui que são pessoas piedosas. Você não mata, você não rouba, você não faz isso, você não faz aquilo. E se eu chegar e falar para você que você precisa ter um encontro com Deus, você vai dizer assim para mim, eu não. Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém.
Irmão, eu já ouvi esse discurso, eu tinha esse discurso. Porém, a Bíblia deixa muito clara, a mim e a você, que a grande questão não é o quanto eu posso me salvar, é o quanto eu estou disposto, desarmado para ser salvo. A grande questão não é o quanto eu consigo me autoavaliar e dizer que eu sou uma pessoa boa, é o quanto eu reconheço que preciso de um Salvador, que sozinho eu não posso me salvar. Então, quando você tem um encontro com Deus, ou você decide perder, ou você sai como aquele jovem rico, porque o dinheiro ocupava um lugar na vida dele. Quantas pessoas promissoras sentadas aqui, que Deus tem projeto, tem propósito, mas talvez você tenha vivido uma religiosidade desprovida de perda, desprovida de uma perda celestial, desprovida de uma perda para as coisas de Deus. Aquele jovem, ele não quis perder nada. Ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria permanecer a mesma pessoa. Isto é impossível. É impossível você ter um encontro real e genuíno com Jesus e você não perder nada. Ah, pastor, mas então Deus, ele quer tirar minhas coisas. Não. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida te destrói. Porque tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus na tua história, na tua jornada, no teu dia a dia, inevitavelmente, goste você ou não, isso vai te destruir em algum âmbito, de alguma forma. Isso vai ser maléfico. Então, todo mundo que quer ter um encontro com Jesus precisa tomar essa decisão. E a primeira coisa que nós falamos para o povo quando quer ir para um evento desse, e eu não digo que Deus está só lá no evento, tá? Deus está aqui, Deus está hoje aqui. Como elas tiveram um encontro lá, você pode ter um encontro hoje aqui. A grande questão é o quão disposto você está a perder. Ah, Deus quer me tirar as coisas. Não, Deus quer ocupar o lugar certo na tua história. Deus quer realinhar as tuas prioridades. Deus quer se fazer Senhor do teu dia, da tua noite, da tua madrugada, da tua casa, do teu casamento, das tuas finanças, do teu dia a dia. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não ocupa a segunda prateleira, a prateleira do segundo lugar. Ou Ele é o teu Deus, ou Ele não é. E todo aquele que tem esse encontro, ele vai perdendo. Nós vamos perdendo para o amor de Deus, porque quando eu vou reconhecendo o amor de Deus, eu estou disposto a entregar. Toda vez que eu me envolvo, que eu encontro o amor de Deus, eu vou entregando. E a Bíblia diz que nós vamos sendo feitos à imagem do Filho. Ou seja, nós vamos ficando parecidos com Jesus. Todas as vezes que nós vamos entregando algo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. E daí aquele que tratava a mulher mal não trata mais. Aquele que tratava o esposo mal não trata mais. Aquele que de alguma forma trabalhava lá no seu trabalho e usava de alguns artifícios meio obscuros, não usa mais. Por quê? Porque ele decidiu que ele tem um Senhor sobre a sua vida, que governa a sua história. E que ele agora, depois desse encontro, ele perdeu tudo, inclusive a sua própria vida. Deixa eu dizer algo para você aqui. Aquele jovem não pôde ter um encontro satisfatório. Então existem duas formas de você ter um encontro. O primeiro, você tem um encontro e sai frustrado. Você ter um encontro com Jesus e sair frustrado. Irmãos, para o mesmo número de cristãos protestantes dentro da igreja, tem o mesmo número de desviados. Ou seja, o que são os desviados? São pessoas que um dia estiveram com Jesus. Um dia professaram a fé em Cristo. Mas, por algum motivo, decidiram dizer, eu não quero perder mais nada para você, Jesus. Eu não quero perder mais nada por teu amor. Então você não quer Deus, você quer ser o seu Deus. E a nossa geração vive assim.
sendo o seu próprio Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Então, nós temos o curso de Homem ao Máximo, Mulher Única aqui, que ensinam as mulheres a serem mulheres únicas, baseadas na palavra de Deus, e homens ao máximo, baseados na palavra de Deus. E daí o camarada vem para mim e diz assim: eu não tenho interesse de fazer esse curso. E não é pelo curso em si, é pelo que nós ministramos dentro do curso, que é a palavra de Deus. Porque senão eu vou ter que mudar dentro da minha casa. Porque a palavra de Deus de alguma forma vai confrontá-lo. Porque todo encontro com Jesus, Jesus é a própria palavra de Deus, vai tirar algo de você, não para te destruir, mas para te construir. Tudo que Deus te tira não é para te destruir, tudo que Deus te tira é para te construir. Só que Deus não é como o diabo, que mete a mão e rouba. Ou você decide entregar voluntariamente, ou Deus não vai arrancar. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória. O que é isso? É conforme eu vou falando glória, glória, glória. Não. É conforme eu vou caminhando com Deus. É conforme eu vou me envolvendo com Jesus. É conforme eu vou conhecendo o seu amor. Eu vou permitindo que a palavra de Deus produza em mim um nível de transformação, que eu vou ficando semelhante ao Filho de Deus. Então, eu vou perdendo, mas a sensação é que eu estou sendo construído. Eu vou perdendo, mas a sensação é que eu estou sendo construído para algo maior. E conforme você vai perdendo para o amor de Deus, você é construído para a glória dele. Toda vez que você perde para o amor, você é construído para a glória. A Bíblia diz que eu e você nascemos para um propósito master, um propósito sumo e maior, que é viver para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Eu estou casado para a glória de Deus. Eu tenho as minhas finanças para a glória de Deus. Eu sou pastor em um ministério para a glória de Deus. Eu educo os meus filhos para a glória de Deus. Então eu vou sendo construído. Eu vou avançando. E eu vou vivendo segundo a palavra de Deus. E o que aquele jovem não quis era isso. Ele teve um encontro, mas saiu frustrado. Diga comigo, ele teve um encontro. Diga mais forte, ele teve um encontro com Jesus, mas saiu frustrado. Bom, querido, essa é a primeira forma que você pode ter um encontro. E essa é a primeira forma que você pode sair do encontro. Mas existe uma segunda forma, que é semelhante à forma como que eu acredito que essas mulheres foram tocadas. Você pode sair desse encontro transformado para sempre. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, na verdade, naquele momento não era nada. Na verdade, ele era um perseguidor da igreja. Na verdade, ele estava com cartas das autoridades para prender aqueles que se denominavam discípulos do caminho, ou seja, discípulos de Jesus. Então Paulo está na estrada de Damasco levando essas cartas para prender os cristãos, para prender aqueles que professavam a fé em Jesus. Ele estava perseguindo a igreja. E esse homem tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro profundo, real e genuíno com Jesus. E sabe, irmão, o encontro de Saulo ou Paulo, como você quiser, foi tão poderoso, mas foi tão poderoso que ele caiu por terra. E esse homem reconheceu que o que estava abordando ele naquele caminho não era dessa terra, era do céu. Sabe, queridos, não é todo dia que a gente vai ver uma experiência como essa de Saulo. Deus, ele é multiforme graça. O que é isso, pastor? Multiforme quer dizer de muitas formas. Então Deus, ele se revela de várias formas. Então Deus pode se revelar ao apóstolo Paulo como uma luz, como Jesus se revelou como uma luz brilhante no caminho ao ponto de cegá-lo. E ele ficar ali extasiado e perceber que aquela luz era algo do céu. Ou ele pode se revelar de um jeito simples a você. Quando você está no seu quarto dobrado com os seus joelhos
e falando, Deus fala comigo, e uma impressão dentro do seu espírito, você percebe que é Deus que está falando com você. Ou em um culto de domingo, em uma pregação como essa, você percebe que o teu coração está queimando e isso não é normal, é Deus falando com você. Ou você está numa célula, ou você está na rua, ou alguém de alguma forma vem com uma palavra de vida, de encorajamento da parte de Deus para você, e você percebe que aquilo que é Deus, nem sempre Deus vai mandar um anjo de luz, nem sempre vai aparecer luz, nem sempre vai ter o sobrenatural, mas Deus está sempre se revelando, Deus está sempre falando. Eu não sei qual é a tua experiência com Deus, eu não sei como você teve um encontro com Jesus, ou se você ainda não teve um encontro com Jesus, não espere que seja só dessa forma como o apóstolo Paulo teve. Deus pode se revelar para você de muitas formas. Eu quero te encorajar a nesse momento que nós estamos aqui, a começar a dizer aí no teu espírito, não precisa falar para ninguém ouvir, aí no seu espírito começar a dizer, Deus, fala comigo. Eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero te encorajar a sair daqui hoje. E antes de você reclinar a sua cabeça no seu travesseiro, você tirar um momento a sós. E você dizer, se aquele pastor estava falando era verdade. Se existem duas formas de sair do encontro. E a primeira é frustrado. E a segunda é transformado. Eu quero ter um encontro contigo aqui agora, nesse momento de oração, querido. Eu tenho N testemunhos de pessoas que tiveram encontros poderosos com Deus. Em um momento de oração. Talvez lendo a palavra, você vai ter um encontro com Deus. A grande questão é que Deus está sempre se revelando. A Bíblia diz que o amor dele não vence. Ei, o amor de Deus não tem prazo de validade. O amor de Deus não está chocado com o quanto você pecou ontem. O amor de Deus não está chocado com a tua história bizarra. O amor de Deus não é como o iogurte que estraga e tem prazo de validade. O amor de Deus ainda está se manifestando. Eu preguei aqui na semana passada que a arca de Noé, ela teve um tempo. E depois de um tempo, o próprio Deus fechou e selou a porta da arca. Mas a porta da graça ainda está aberta, a porta da graça de Deus. Se a porta da arca de Noé, que condenou o mundo, se fechou para aquela geração, a porta da graça de Jesus, do amor de Deus, ainda está aberta. Ainda há tempo de você dizer, eu quero ter um encontro contigo, Deus. E você sai desse encontro transformado, como Paulo saiu. Saiu para viver algo novo. E sabe, querido, quando você sai transformado de um encontro, e não é transformado nas suas vestes, não é transformado, sabe, agora, Bíblia debaixo do braço, cara de crente, tipo espiritual, não. Quando Deus faz algo genuíno e poderoso, Ele começa dentro. Ele começa dentro. Você sabia que quando Deus queria fazer algo maravilhoso e poderoso através da vida de Noé, eu vou começar a falar isso semana que vem, não é, mas não adianta, no meu espírito, vai para fora. Quando Deus manda Noé construir a arca, você sabe o que Deus diz para Noé? Agora você vai betumar ela. O que é betumar? Piche. Você vai vedar ela, para não entrar água pelos vãos. Então Noé betumou a arca por dentro e por fora, para que aquilo que estava no mundo não entrasse. Agora olha para mim aqui. Sabe como é que Deus, qual foi a primeira orientação para Noé a respeito desse betume? Começa de dentro para fora. Tudo que Deus vai fazer em você começa de dentro para fora. Tudo que você tenta fazer externo, parecer crente, parecer de Deus, parecer espiritual e parecer bom. A Bíblia diz que você não é bom, a Bíblia diz que eu não sou bom. Pronto, está dito. Não somos bons. Toda obra genuína e todo encontro transformador começa de dentro para fora. A arca começou a ser betumada, isolada, para que o que estava fora, Zorek, no mundo, não entrasse para dentro da arca, de dentro para fora. A obra de Deus começa dentro do teu coração.
A obra de Deus começa, essa transformação começa dentro de você, começa a mexer dentro de você. A minha pergunta é, você está disposto a isso? Você está disposto a deixar o amor de Deus entrar na tua vida e trazer um nível de transformação tão grande, tão poderoso como Paulo? Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo saiu dali para viver um tempo novo. Paulo saiu dali para viver uma vida para a glória de Deus. Paulo saiu dali para chacoalhar o mundo. Eu não quero ser o apóstolo Paulo. Pastor, irmão, não estou dizendo que você vai ser o apóstolo Paulo, mas eu estou dizendo que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ser resposta de Deus na tua geração, no teu tempo. Talvez você não seja nenhum grande pregador, como eu também não sou. Talvez você não seja pastor e, cara, cada um tem o seu chamado, mas você seja a pessoa que Deus te chamou para ser, e isso é o suficiente para Deus. Seja a pessoa que Deus te chamou para ser. Deixa Ele começar a fazer uma obra de dentro para fora. Deixa Ele construir você de dentro para fora, para que você comece a viver para a glória de Deus, para que você comece a ver os resultados, para que você comece a ver coisas que na força do teu braço você não conseguiria. Queridos, quando o apóstolo Paulo tem esse encontro, o primeiro tipo de encontro que você pode ter com Jesus, você pode sair como, gente? Vamos lá, como que você pode sair no primeiro tipo de encontro? Frustrado. E o segundo tipo de encontro, Paulo saiu transformado. Agora, pastor, beleza, muito bonito isso que você falou, eu prometo que vou ser bem breve nisso aqui. Muito bonito isso que você falou. Como? Como? Se eu tenho um encontro com Deus, um encontro real com Jesus, como agora eu vivo essa vida transformada? E aqui, querido, eu já estou passando pelo pressuposto de que você disse para Deus aí no seu lugar, ou na transmissão que você está ouvindo, você já disse para Deus, eu quero ter um encontro real e poderoso com o Senhor. E depois disso, o que eu faço? Bom, eu vou te dizer o que o apóstolo Paulo, um homem transformado, fez. Bom, e nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo, um homem pecador, que entendeu o que Deus queria para ele. Sabe qual foi a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez? Paulo deixou o seu passado. Um homem transformado, um homem que teve um encontro com Jesus, ele precisa decidir deixar o seu passado. O apóstolo Paulo, um homem muito conhecido, muito letrado na sua época, um homem muito estudado, ele era um homem que entendia que ele não dava para viver a vida que Deus tinha para ele transformada nos mesmos moldes do passado dele. Então ele precisou decidir deixar o passado dele. Como assim, pastor? Quando você olha, por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, olha gente, bem que eu poderia confiar na minha carne. Bem que eu poderia confiar na minha carne, porque assim, eu tenho muita bagagem. Ele fala, olha, eu sou hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou do povo de Israel. Olha, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, quanto à justiça na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei por perda. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu decidi perder. Eu decidi deixar o meu passado. Ele tinha um escopo religioso impecável. Ele decidiu perder, ele decidiu deixar esse nível de passado. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13, ele vai dizer, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não tem como você viver como alguém transformado, amarrado no seu passado. O seu passado ou é o seu professor ou é o seu opressor. Se você precisa entender isso, para você viver como alguém transformado, para você se permitir ser alguém que permitiu essa obra grande, que ela tenha continuidade na tua vida. Você precisa entender que o seu passado ou é o seu professor ou é o seu professor.
Eu vou contar algo para você aqui que você vai ficar chocado. Você não tem poder de mudar o seu passado. Bizarro isso, né? Você nunca tinha escutado isso. Mas você tem poder para curar o seu passado em Cristo Jesus. O seu passado você não pode mudar mais. Está feito. Pastor, eu fiz bobagem. Pastor, eu fiz um calhamaço de bobagem. Pastor, eu carrego na minha alma, no meu passado, algumas algemas. Eu carrego algumas coisas muito pesadas no meu espírito por causa do meu passado, pastor. Eu costumo dizer que quem gasta muito tempo com o seu passado não tem tempo para planejar o seu futuro. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, Jesus está dizendo, diz para ele, para frente. Quando o Paulo tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele fica sem enxergar. Obrigado. Ele fica sem enxergar. E Jesus diz para ele, sabe o quê? Agora você espera. Agora você vai esperar. Você vai esperar a próxima instrução. E ele fica alguns dias sem enxergar. Alguns dias esperando uma nova instrução, esperando uma nova direção. Irmão, deixa eu aqui sou eu viajando, tá? Então assim, me permita a minha viagem. Se você é bem fã de Bíblia, assim, lê bastante a Bíblia, talvez você se escandalize com o que eu vou dizer aqui agora, mas fica junto comigo aqui um minutinho só. Paulo fica alguns dias cegos, por quê? Eu acredito que esses dias em que ele teve que esperar, esses dias em que ele teve que, literalmente, ficar cego, sem ver nada. Eu acredito que há uma mensagem profética nisso. E a mensagem profética, sabe qual é? É Deus dizendo para Saulo, preparando ele para o ministério. É Deus dizendo assim para ele, ó, eu vou deixar você cego, para que você possa refletir e pensar que daqui em diante tem uma página em branco para você, Saulo. Que daqui em diante tem um tempo novo, eu vou obscurecer o teu passado. O seu passado não vai mais te afetar. Você vai começar a viver um tempo novo. Eu acredito que esses 3, 4 dias foram dias onde o apóstolo Paulo pôde parar e começar a pensar. Se eu tive um encontro real com ele, é porque ele tem algo novo para mim ali na frente. Quem gasta muito tempo com o passado, não tem tempo para planejar o futuro. Deus, toda vez que você tem um encontro com Deus, Deus está apontando para frente. Deus diz, se você vai olhar para trás, olhe para se arrepender do teu passado. Venha na minha presença com arrependimento. E com arrependimento, nós vamos agora planejar um futuro. Mas tem pessoas que olham para o passado não com arrependimento, com dor. Só dor. Se o seu passado está cheio de dor, mas ele não tem arrependimento diante de Deus, ele é um opressor na tua vida. Ele é um opressor na tua história. E eu não sei quantas pessoas tem aqui, eu não sei exatamente o que você viveu, eu não sei a história, eu não sei o seu passado, mas eu tenho algo para dizer para você. Jesus tem um encontro preparado para você, e Ele está dizendo, se prepare, porque eu não vou afligir você, eu quero que você se prepare para viver um futuro, porque todo aquele que está muito ocupado com o passado, nunca está preparado para viver o novo de Deus. E Jesus tem um novo dele para você. Mas essa decisão é sua. Ou você perde o teu passado para Deus em arrependimento, ou você fica amarrado com ele e ele se torna o teu opressor para sempre. Ah, mas o que eu fiz foi terrível. Eu não sei se Deus me perdoa. Ei, quem é você para dizer que a cruz de Cristo é maior que o teu pecado? Quem é você para dizer que a cruz de Cristo é maior que o teu pecado? Se você for diante de Deus em arrependimento, dizendo, Deus, esse é o meu passado, eu não oculto, está aqui. Está aqui o meu passado. A porta da arca de Noé, que condenou aquela geração, fechou. Mas a porta da graça de Deus, que é favor e merecido, ainda não fechou. O amor de Deus ainda está disponível a mim e a você. Então Paulo não ficou preso, não ficou amarrado. Ele diz, olha, uma coisa eu faço, cara, eu vou para frente. Eu vou caminhar, o meu passado não vai ser o meu opressor, o meu passado vai ser o meu professor. Você lembra da mulher de Ló? Você lembra da mulher de Ló que virou uma estátua de sal?
Olha que bizarro esse bagulho aqui. Põe lá, Gênesis capítulo 19, verso 17. Põe para nós lá. Gênesis 19, verso 17. Olha só isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Para você entender um pouco mais sobre essa questão de passado. Diz assim. A minha versão está um pouquinho diferente. Diz assim. Assim que os tiraram da cidade, aqui Sodoma e Gomorra ia ser destruída. O pecado daquela cidade já tinha estourado tudo. Deus ia destruir a cidade. Mas Deus encontra lá em Abraão. Abraão intercede por Ló e a sua família. E Deus manda os anjos para tirarem Ló e sua família daquela cidade que seria destruída. Ok? Quantos estão comigo? Amém? E olha o que acontece aqui. Ele está para sair. Diz assim. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló. O anjo, no caso, um dos anjos ali. Disse. Fuja por amor à vida. E agora olha o que diz. Não olhe para e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, você será morto. Gênesis 19, verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se em uma coluna de sal. Queridos, há uma mensagem profética aqui. Eles estavam saindo de um lugar de destruição e de pecado. Eles estavam saindo de um lugar de condenação. E agora eles estavam indo para viver um tempo novo. Toda pessoa transformada, ela tem oportunidade de viver um tempo novo. Mas a mulher de Ló decidiu olhar para o teu passado. Ou ele te impulsiona. Ou Deus usa o teu passado para te impulsionar, ou ele te paralisa. Paralisa o teu casamento. Paralisa o teu ministério. Paralisa os sonhos de Deus na tua vida. Foi o que aconteceu. Porque o anjo diz assim, fuja por amor à vida. Se você tem amor à sua vida, para de ficar travado no seu passado. Se você tem amor à sua vida, você não vai conseguir mudar. Você pode curar, mas mudar você não tem esse poder. Você não tem essa graça. Fuja por amor à vida e não olhe para trás. Agora, uma pessoa transformada, ela entendeu que ela pode olhar para frente, que ela pode caminhar à frente, que ela pode avançar. Tem uma ordem aqui, não olhe para trás. Quantos estão comigo, digam amém. Então o passado, ele tem um poder de estagnar você, ou de te impulsionar. Como assim, pastor? O passado tem o poder de me impulsionar? Se você souber usá-lo, sim. Quem lembra da história do rei Davi aqui? Quem lembra que o rei Davi, antes de derrotar um gigante chamado Golias, ele derrotou o primeiro urso e leão. Você vai ler a história do rei Davi. Ele era um cuidador de ovelhas. E cuidando das ovelhas do seu pai, ele diz para Saul, diz assim, cara, fique tranquilo, eu sei lutar. Porque eu já defendi as minhas ovelhas de urso e de leão. Quando Davi vai dizer isso para o rei Saul, que ele ia enfrentar aquele gigante, sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo assim, o meu passado não me põe para baixo, o meu passado me impulsiona. Eu já venci urso, eu já venci leão, eu estou pronto para viver algo novo. Ei, o teu passado ou é o teu professor ou é o teu opressor. Ou você fica estagnado com o teu passado ou você é impulsionado por ele. O que Jesus está dizendo para você aqui nessa noite é: entregue-me o teu passado e eis que faço uma coisa nova, um tempo novo. Todos aqueles que têm um encontro real e genuíno com Jesus, eles saem do seu passado que estagna e eles pegam o seu passado para viver agora um tempo novo, impulsionado pelo seu passado. Você tem que decidir como que você vai viver, tendo um encontro com Deus, amarrado no passado. Sabe outra coisa que o apóstolo Paulo fez? Se a primeira foi lidar bem com o passado dele, alguém que tem um encontro com Jesus precisa lidar bem com o seu passado.
Paulo começou a tomar decisões sábias. Você vai ler as cartas de Paulo, você percebe uma sabedoria que não é dessa terra. É uma sabedoria que vem de Deus. Olha para mim aqui, presta atenção. Ninguém vai a lugar nenhum nos propósitos de Deus. Ninguém vive aquilo que Deus sonhou e projetou, tomando decisões tolas todo tempo. Eu costumo dizer que nós tomamos muitas decisões. A grande questão, são decisões sábias ou são decisões tolas? Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, a palavra de Deus diz assim: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra ti, que tenho proposto diante de ti a vida e a morte, a bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, e tu e a tua descendência serão abençoadas. Todo dia nós fazemos escolha. Você escolheu a roupa que você ia vir aqui no culto hoje. E essa escolha não muda a tua vida. Você escolheu se vinha de boné ou de touca. Você escolheu qual jaqueta você ia vir hoje para não passar frio na hora de ir embora. E essas decisões não mudam a sua vida. Mas vamos e venhamos. Existem algumas decisões que mudam a nossa vida. Existem algumas decisões que mudam a nossa história. Existem decisões que mudam o rumo, o destino da nossa caminhada. E essas decisões precisam ser tomadas com sabedoria. Com sabedoria diante de Deus. Pastor, a minha vida está uma bagunça. A minha vida está uma bagunça. Eu costumo dizer, são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Que decisões são essas? Decisões da palavra. Quando você tem um encontro com Deus, ou você anda pela palavra, ou você vai caminhar com Jesus um tempo e vai se transformar em alguém semelhante a Judas. É ruim falar isso, mas Judas também teve um encontro com Jesus. E Judas caminhou com Jesus, sabe quanto tempo, Léo? 3 anos e meio. Mano, 3 anos e meio sentando na mesa com Jesus. Não é com o Zorek. Tudo bem que o Zorek parece muito Jesus. Salvei, né? Tava só te zoando, né? Mas são 3 anos e meio sentado à mesa com ele, ouvindo dele, recebendo dele, sendo ministrado por ele, aprendendo com ele 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, esse homem decide tomar um rumo na vida dele. Bizarro. É por isso que eu digo, não são as suas condições, mas são as suas decisões. Quando Jesus estava à mesa com os discípulos, Jesus olha para Judas e diz assim: vai fazer o que você já decidiu fazer. Jesus diz para Judas: eu sei que já está decidido dentro do teu coração me abandonar e por consequência me trair. Não são as suas condições, são as suas decisões diante de Deus. É o quanto você quer andar com Jesus de verdade. É o quanto você quer andar pela palavra de Deus. Eu quero um casamento transformado. Eu quero ter experiência com Deus. Eu quero ter ministério. Eu quero ter chamado. Eu quero ter uma vida financeira abençoada. Eu quero viver a glória de Deus. Eu quero ter uma vida diferente. Mas eu não quero andar pela palavra. Irmão, você é o candidato number 1 para não viver nada do que Deus tem para você. Pastor, que duro. Foi a escolha que Judas teve. A gente costuma dizer aqui, né? Mostre-me as suas decisões e eu te falo do teu destino. Me fale das suas escolhas e eu te falo do teu futuro. Me mostra as suas decisões de hoje e eu consigo mais ou menos traçar para onde você está indo, seu destino. Me mostre as suas escolhas e eu te falo um pouquinho do teu futuro. Porque as nossas decisões são sementes. Se você decide andar pela palavra dentro do teu casamento, se você decide andar pela palavra nas tuas finanças, se você decide andar pela palavra na tua vida devocional, se você decide andar pela palavra ou não. Então não são as circunstâncias, são as decisões.
Daniel estava na Babilônia. Olha para mim aqui, presta atenção nisso. Eu estou encerrando. Daniel estava na Babilônia, ele estava no pior lugar do mundo para se corromper. Ele e os seus amigos não se corromperam. Porque eles decidiram algo no seu coração. Judas estava com o melhor homem que pisou na face dessa terra. Mas ele decidiu. Qual tem sido a sua decisão? Você tem decidido ouvir o que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua história? Ou você está vivendo um dia após o outro? Você acha de verdade mesmo que Deus não te plantou nessa terra com um propósito? Você acha mesmo que Deus não sonha e sonhou com a tua história? A Bíblia diz em Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Quando você decide andar pela palavra, você vai se lembrar daquele versículo que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando você decide andar pela palavra, as suas decisões começam a ser sábias. Que decisões sábias são essas? São decisões pautadas na palavra. Pastor, eu não sei o que são decisões pautadas na palavra. Então você precisa tomar a sua primeira decisão. Se você já é alguém que teve um encontro com Deus, você precisa começar a conhecer a palavra. Você não pode vir só no culto de domingo, não, irmão. Não dá. Então Paulo tomou decisões sábias e ele começou a buscar o conhecimento. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4, ele vai dizer assim, quando ele está preso, ele diz assim, cara, traga-me a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos. Paulo, praticamente no leito de morte, mano. O que antecedia a sua morte, uma prisão terrível. Paulo ainda estava querendo buscar conhecer a Deus através das Escrituras. E você? Pastor, você está me acusando? Não, eu estou te encorajando. Eu estou dizendo para você, hoje você pode sair daqui com uma decisão firme no teu coração de dizer, Deus, o meu encontro contigo pode ser o quê? Qual que é a primeira forma de você sair do encontro com Jesus? Frustrado. Ou você pode sair daqui transformado. Fica de pé comigo. Eu quero orar por você. Eu não pude continuar aqui porque eu sei que muitos irmãos estão cansados do fim de semana, do encontro. Em outro momento nós terminamos toda essa ideia dessas duas vertentes do encontro, mas eu acredito que até aqui você conseguiu ouvir Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Eu não posso produzir um encontro real com Deus para você. Eu não posso produzir, eu não tenho esse poder. Eu gostaria de ter. Meu desejo é que todos tenham um encontro com Jesus real. Eu não posso entrar no teu coração e dizer, abra ele aí. Só você pode ir diante de Deus agora. E dizer, Senhor, eu não quero ser como aqueles que têm um encontro com o Senhor e saem frustrado. Talvez você está aqui e você nunca teve um encontro com Deus. Mas ouvindo essa palavra, você percebe que Jesus está te dando uma oportunidade. Uma oportunidade. Talvez você está aqui e você é crente de muito tempo. Talvez você está aqui e você é crente de muito tempo. Como o jovem rico. Você sabe bastante coisa da Bíblia. Quem sabe você já até pregou. Quem sabe você já foi uma voz em um lugar. Quem sabe Deus já te usou muito.
mas por algum motivo do qual não cabe a mim pensar e julgar, você, puf, saiu fora. E você, teu encontro com Jesus hoje é frustrante. Dói pra caramba. E toda vez que você pensa em orar, em buscar a Deus, eu estou falando agora para aquele que já entregou a vida a Jesus um dia. Toda vez que você pensa em orar, em buscar a Deus, bate dentro de você um desespero e uma angústia, que você pensa, Deus, é melhor nem começar. Eu não vejo perspectiva de futuro. Mas como seu pastor, eu estou aqui hoje para dizer para você, todos aqueles que têm um encontro real com Jesus ganham uma nova perspectiva de futuro. Porque a porta da arca de Noé, que condenou uma geração inteira, ela se fechou. Mas a porta da graça de Deus, ela não se fechou. Ela está aberta. Então, se o teu dia de mudar a realidade desse encontro é hoje, eis a sua chance. Se você está aqui, você talvez nunca teve um encontro real com Jesus, mas você percebe que essa pregação parece que é para você. Parece que de alguma forma Deus falou com você, e eu nem sei te explicar como. Eu aqui, Alexandre. Mas você sabe que Deus falou com você. E hoje você quer sinalizar para o céu, não para homens, mas para Deus, e dizer, Jesus, eu quero esse encontro real contigo. Eu quero esse encontro real contigo. Se você é essa pessoa, que talvez nunca tenha tido encontro com Deus, e hoje você entende que Deus está falando com você, eu quero orar por você essa noite. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrarmos eu preciso orar por você, porque não se perde uma oportunidade como essa. Se você é uma dessas pessoas, ou se você é esta pessoa, levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus hoje, se você quer ter esse encontro real com Ele, se você percebeu que essa palavra ministrou o teu coração de alguma forma, eu quero orar por você essa noite. Levante uma das suas mãos. Nós temos uma pessoa lá no fundo, nós temos mais uma pessoa aqui, nós temos uma pessoa aqui na lateral, nós temos outra pessoa aqui, nós temos mais uma pessoa aqui no meio, glória a Deus. Nós temos outra pessoa lá no fundo. Amém. Se você talvez tenha teve um encontro real com Jesus e, como eu falei para você, mano, por algum motivo, sei lá, decidiu. E esse encontro se transformou em algo frustrante e você quer vir diante de Deus hoje e dizer, eu preciso voltar. Eu sei que foi real o que eu tive contigo, Jesus. Preciso voltar. Você quer voltar? Levante uma das suas mãos bem alto agora. Você que está voltando, diga, eu estou voltando para casa. A Bíblia diz que o filho que se afastou, o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele corre. Nós temos uma pessoa ali. Aleluia. Nós temos mais uma pessoa. Outra pessoa aqui. Amém. Mais alguém, eu vou orar por essas pessoas. Eu não leiloo Jesus. Ele é precioso demais para botar ele num leilão. A porta da graça está aberta, é isso que nós fazemos. Mais uma pessoa lá no fundo. Amém. Pode baixar a sua mão. Vem para frente aqui agora. Eu vou orar por você. Você que levantou a mão, pastor, eu tenho vergonha de ir na frente. Vergonha era você sair do mesmo jeito que você entrou. A melhor coisa do mundo é ter um encontro com Jesus e dizer, eu quero um tempo novo. E no tempo novo eu disse sim para Ele. E quando você diz sim para Ele, Ele diz, olha o teu passado, eu vou tratar. Nós vamos curar ele aí, porque ele não vai mais te amarrar. Porque aqueles que tiveram um encontro e se frustraram é uma coisa, mas aqueles que tiveram um encontro e foram transformados, eles têm perspectiva de um futuro, como Paulo teve. Paulo saiu daquele encontro no
caminho de Damasco para viver um tempo ímpar, um tempo novo. Você que levantou a mão, venha para frente, nós venha bem para frente, nós queremos orar por você, você que entregou a vida a Jesus, você que está voltando para os caminhos, nós queremos orar por você e com você, porque esse é o momento. Esse é o momento. Pai, nós te agradecemos por tanta salvação. Nós te agradecemos, Deus, porque em arrependimento alguns estão indo aos teus pés. Alguns estão dizendo, eu sei que essa palavra foi para mim. Eu sinto, eu quero um encontro com Jesus, Senhor. Só o Senhor conhece o coração, a mente e os pensamentos deles. Senhor, faz o teu querer agora sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses jovens. Não há nada humano que possa ser produzido em nós, Deus, que dure para sempre. Mas existem coisas celestiais, coisas do céu, que são eternas, que produzem algo novo. Por isso, Deus, aqueles que estão entregando a vida ao Senhor, perdoa os pecados. Deus, coloca o passado deles no mar do esquecimento. Escreve o nome deles agora no livro da vida, para um novo tempo, para um novo ciclo, com uma família espiritual, com esperança no Senhor. Para aqueles que estão voltando, produz, Deus, novamente esperança, daquela metanoia que o Senhor produziu no primeiro encontro. Naquele primeiro encontro. Aquele encontro que marcou, que sacudiu a história, aquele encontro que mexeu. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo. Lembra ele, põe de novo paixão no coração. Põe de novo paixão no espírito. Põe de novo, Deus, aquela fome, aquela sede pela tua presença. Que durante o dia eles vivam comunhão com o teu espírito. Que eles te ouçam, que eles te percebam, que eles te discernam, Pai. Essa é a minha oração pelos teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que entregou a vida a Jesus, por favor, deixa a nossa equipe saber, deixa o nosso povo saber, nós queremos te acolher, queremos te ajudar. Você que entregou a vida a Jesus, por favor, procure alguém da nossa igreja. Gente, não deixa essas pessoas sem o acolhimento, né, nosso de família espiritual, amém? Amém, queridos? Você que está voltando para Jesus também, você tem uma família espiritual aqui, você tem uma casa para congregar, que Deus abençoe você. Uma boa semana, que você possa ter uma semana abençoada.